Bom dia a todos, mais uma live aqui do CREAS Flor do Camará, município de Camaragibe. Município de Camaragibe, Pernambuco, mas aqui uma sexta-feira de construção, uma sexta-feira de trocas, sexta-feira do nosso Pai Oxalá, que Ele nos abençoe e nos proteja. Nossa live de hoje, ela vai trazer uma discussão a respeito da pop rua, né? População de rua, uma população que cresce a cada dia, uma população, de certa forma, esquecida pela sociedade, uma população que precisa ter um olhar mais atento dos governos, uma população que necessita muito de um acolhimento direcionado de políticas, uma população que requer um cuidado ainda maior dentro de um processo individual e coletivo, sabendo que essa população, ela compõe indivíduos, né, que, em sua maioria, sofrem o processo de exclusão social, como também sofrem um processo de... Gente, só um momento aqui que meu computador desligou. Só um momento, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque terminou acontecendo um problema técnico. Foi não, colocou o peso em cima do... Ele desligou. Eita, tem que trazer lá o cabo. Esse serve, não? Não, serve não. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Serve não, o meu tá lá dentro. Então, que sofre todo esse processo de exclusão social, de preconceito. Desculpa, gente, aconteceu um probleminha aqui, mas já estamos organizando, tá? Então, para iniciar, né, a nossa live, eu quero convidar João Natan, que é educador social e trabalha aqui no CREAS, na equipe técnica de abordagem social. Eu sou Marcos Silva, desculpa, eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou Marcos Silva, eu acho que vocês já me conhecem aí das lives aqui do CREAS. Eu também sou educador social e estou também enquanto técnico de abordagem social e também atuo como estagiário em psicologia no CREAS. Tá bom? Deixa eu convidar aqui Natan. Então, dentro da live de hoje, a gente vai abordar vários contextos, né, direcionados a essa população, né, pontuando o processo de direitos humanos voltado a essa população, que não deixa de ser. Seja bem-vindo, Natan, na nossa live. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia a todos e todas. E vamos dar início a esse processo de conversa aqui, né? Bater um papo sobre o Pop Rua e a importância de algumas estratégias fundamentais para o atendimento dessa população, né? Correto. Só um momento, tá? Natan, vai se apresentando aí enquanto eu me organizo aqui, tá? Eu sou Natan, sou educador social já há mais de 30 anos, né? Atuo, na maioria das vezes, junto à população de rua, né? Hoje estou também coordenando o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Estado de Pernambuco, junto com outros companheiros, e na Articulação Nacional de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. Profissionalmente, eu estou aqui no CREAS de Camaragibe, também desenvolvendo esse trabalho com a população de rua e as demais demandas que o CREAS atua, né? Então, é um pouco isso. Tenho um pouquinho de vivência, já passei por outros municípios trabalhando sempre com essa população de rua
em tudo que eu faço. Ok, Natan. Então, para entender um pouco desse processo da população de rua, né, em Camaragibe, o CREAS, ele possui essa equipe, né, de abordagem social, a qual está composta por mim e Natan. É uma equipe que trabalha diretamente com essa população, né, através de mapeamento, intervenções e articulações com outros serviços, para que esses serviços possam estar atendendo essa população. Nós trabalhamos também em parceria junto ao consultório na rua, aqui do nosso município, né, que está à frente o nosso querido Genivaldo, junto com a sua equipe, e demandamos também para os serviços de saúde mental, né, sendo este o serviço CAPS-AD, onde entendemos que a maioria da população de rua, ela também são usuários desse serviço CAPS-AD, né? Porque são indivíduos que, além de estar em situação de rua, também passa pelo processo de dependência química, né? Para além desse processo, nós também temos, dentro do nosso público, né, de população de rua, famílias, né, que estão vivenciando essa situação de rua e para que possamos articular os serviços que atendam essas famílias, o CREAS é um deles, juntamente com os CRAs, né, e, no geral, a Secretaria de Assistência Social. Tá ok? Então, para entender um pouco desse processo, Natan, eu queria trazer um recorte do que seria direitos humanos, porque como a gente entende que a população de rua, ela também faz parte, ela está inserida nesse contexto de direitos humanos, né, que, que são direitos que está para todos, direitos humanos está para todos, e a população de rua ela não pode ser excluída desse processo. Então, o que seriam esses direitos humanos? Né? Então, a professora Alichele Ventura, né, ela traz em uma de suas discussões uns pontos muito importantes, né, nesse contexto de direitos humanos. Então, ela diz o seguinte: direitos humanos seria o conjunto de direitos e obrigações passíveis de alteração em virtude do tempo. Tá? Então, ele pode ser mutável, pode estar mudando diante da demanda que se apresenta. E que tem o foco de preservar a dignidade humana. Dignidade essa que é uma qualidade inerente ao ser humano. Todos nós nascemos nesse processo de trabalhar essa dignidade, né? Pelo fato de ser dentro de 3 verbos que ela apresenta muito bem, onde ela diz que o direito humano, o processo de direitos humanos, ele vai perpassar entre o fator de existir, de desenvolver e de participar. Sim. E aí, existir, desenvolver e participar está diretamente ligado a essa população que é a pop rua. E aí, ela diz o seguinte: a população de rua, ela para existir, né, ela vai passar por um processo ainda bem problemático do que é o processo que a sociedade vive, né? Então, ela diz que para que eu possa verificar se o indivíduo é digno, eu preciso perceber seus direitos à existência. Se esses direitos estão sendo preservados. Então, os direitos humanos, eles precisam ser preservados dentro do processo social e coletivo, para que essa população de rua, ela possa existir. E existir dentro das suas necessidades, existir dentro das suas especificidades, existir dentro do seu processo individual. Para além do existir, ela traz o processo do desenvolver. Para desenvolver, é necessário que percebemos se os direitos ligados ao desenvolvimento desse grupo, população de rua, também estão sendo preservados.
Então, é muito importante que possamos trabalhar o processo do desenvolver dentro da população de rua. De- mantendo essa tríade, né, ela também traz o processo do participar. Participar seria preciso conferir a essas pessoas o direito da participação igualitária dentro de uma sociedade democrática. E Exato. para isso, os processos eles possam estar sendo trabalhados diretamente com essa população. É isso, Exato. Natan? É importante isso que você traz, né, a partir da compreensão dos direitos humanos e compreender também que os direitos humanos eles servem como princípios para que a gente possa desenvolver, no caso do Brasil, a história dos direitos fundamentais, a garantia dos direitos fundamentais, né, que é um conjunto de leis e de normativas que garante que, dentro dos princípios de direitos humanos, seja constituído para garantir os direitos da população de rua. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, essa ligação. E, a partir disso, a gente começa a compreender que há da necessidade de desenvolver políticas específicas para atendimento dessa população. Né? Então, é fundamental isso que a professora traz para a gente compreender essa coisa, porque, às vezes, há uma confusão, uma falta de compreensão entre o que é os direitos humanos em si numa relação e o que é os direitos fundamentais que precisam ser garantidos para todo e qualquer cidadão, em especial a população de rua, que é o direito à alimentação, que é o direito à moradia, né? Que são um conjunto de leis que precisam ser garantidas nesse processo. Dentro dessa discussão, né, no começo dos anos, no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, começa a se discutir, né, a possibilidade de como garantir o acesso dessa população aos direitos fundamentais, né, que até então não se discutia, né, porque a população de rua ainda estava ligada a uma relação muito da mendicância mesmo, da solidariedade, do voluntariado, das relações em que a igreja construiu de garantir alguns direitos fundamentais de forma sem ser uma política consolidada, né? Quando começa a discutir isso, começa a se ter uma visão de que realmente há uma necessidade muito mais ampla. Período, em 2009, nesse processo de discussão que começa lá no final dos anos 80, com o início dos anos 90, ele vai desembocar em um documento construído conjuntamente, junto com a população de rua. Por isso que a professora fala na garantia da participação, porque todo esse elemento que foi construído teve a participação da população de rua em sua diversidade, né? É preciso compreender isso, porque a gente tem dentro de um campo da população de rua uma diversidade enorme, né, que às vezes a gente não tem enxergado por esse campo maior. Né? A gente tem cidadãos que estão em situação de ruas LGBT, catadores, né, flanelinhas, tem uma diversidade de população de rua que sobrevive da rua e que utiliza a rua como um espaço de sobrevivência. Né? Então, dentro desse conjunto, foi se pensado o processo de uma construção de uma política específica para atendimento de população de rua. Ele foi feito a partir de um decreto, né, e por ser um decreto, ele tem tempo determinado de vigência, né, ele precisa passar por um processo do Congresso, como é um decreto presidencial, ele entra em vigor a partir de que o presidente determina, mas ele tem um tempo de vigência porque ele é, de certa forma, um decreto que ele vai ajudar a começar a construir o entendimento sobre política pública para a população de rua. Né? E esse decreto, que ajudou tanto a gente a construir algumas políticas e algumas intervenções para a população de rua, ele está se vencendo.
ou, na verdade, ele já venceu e a gente está correndo o risco de perdê-lo, porque na atual condição que o governo está, garantia de direito é algo que não se discute, né? Que não se discute, garantia de direito, inclusive para as classes mais necessitadas. Então, o artigo 7093 é que ele institui a política de atendimento a partir das ações desenvolvidas em conjunta com a assistência, com a saúde e com a educação, né, para intervenção junto à população de rua, e institui os comitês nacional, estadual e municipal para a discussão dessa coisa. Que hoje a gente conversava aqui, né, aqui no CRES, da importância do comitê municipal começar a funcionar, e a gente está dialogando com os demais setores do município para a gente começar a implantar uma possibilidade de discussão desse comitê, envolvendo e garantindo a participação do usuário de rua nesse processo, porque é importante que a gente o escute e o entenda, né, para a gente poder construir políticas públicas mais consolidadas que possam vir a garantir os direitos fundamentais dessa população, e aprofundar mais e garantir outras coisas, né? O importante também compreender que dentro desse conjunto de políticas que foi desenvolvido a partir dessa discussão, foram se criadas algumas políticas já a serem desenvolvidas, a serem implementadas. No caso da assistência, nós temos a garantia de que a possibilidade de que se criem os centros de referência de população de rua, o famoso centro POP, né, que tem que é uma política fundamental de atendimento a essa população. A gente garante, dentro da política da assistência, que esse que está em situação de rua ele possa ser inserido no cadastro único da assistência social, né? Porque é a partir daí que a gente vai começar a poder garantir outras possibilidades de acesso aos outros direitos fundamentais, né? É fundamental a gente compreender isso. Então, é morador de rua, precisa estar cadastrado, precisa garantir, a gente vai garantindo os outros processos ao decorrer das demandas que for aparentando. A gente tem, né, em determinados municípios, como o nosso, que ainda não tem a possibilidade de 100% POP, essa referência da população de rua ela passa a ser o CREAS, o Centro Especializado da Assistência Social, porque é o espaço de atendimento especializado do atendimento ao indivíduo em situação de rua, né? Então, o centro passa a ter isso, e dentro do centro a abordagem social é quem assume esse espaço de diálogo junto à população de rua, né? Fazendo o processo das abordagens sociais nos espaços públicos, né? Fazendo a conscientização desse morador e entendendo como é que é a dinâmica desse processo da população de rua, para poder, a partir daí, poder garantir o acesso aos direitos. É um pouco isso, Marquinhos. Vamos... Claro, né? claro. Também tem uma história Pode falar. do acesso. Fala mais, cortou. Então, é importante você Deu uma trazer cortada na tua fala. É importante você trazer esse recorte, né, e pontuando várias políticas públicas que já estão, né, sendo atuantes nesse processo da POP Rua, né, além dessas políticas, os serviços que são implementados dentro dessas políticas, né. Então, é importante que nós possamos entender que, dentro do processo de direitos humanos, quando ele fala de igualdade, tá? A gente tem que levar em consideração que precisamos trabalhar a paridade, né? Então, as demandas de um grupo é completamente diferente das demandas de um outro grupo. Então, hoje, nós entendemos que o processo de igualdade, trabalhar essa igualdade, ele não vai funcionar. A gente precisa trabalhar a paridade, atender às necessidades daqueles, diferentemente do atendimento das necessidades do outro. Então, dentro da população de rua, nós temos vários grupos inseridos nesse processo.
E é importante que nós possamos perceber, né, quais são as necessidades que envolvem essa população, né, que é uma população completamente mista dentro de suas ações, de suas necessidades, de seus contextos, né? É uma população que existe, para existir ela nesse processo, torna-se um processo bem complicado diante da própria vulnerabilidade. Então, voltando lá quando a professora Alice Shelley, ela traz o existir para essa população, né, e trabalhar a importância dessa paridade, né, desse processo de não ser igualitário e sim ser paritário, ela vai dizer que para que a população de rua possa existir, torna-se um processo bem complicado diante de sua própria vulnerabilidade, seja ela pessoal ou territorial. Então, nós precisamos ver quais são as necessidades individuais e coletivas dessa população. E aí ela traz o seguinte: o indivíduo em situação de rua ou na rua, ele estará à mercê de qualquer tipo de investida, seja por parte de outros indivíduos, ou seja, até mesmo, e esse é um ponto muito importante, por parte das abordagens que são realizadas pelos serviços de segurança pública. Então, como é que a gente pode trabalhar essa população de rua, onde ela, além de estar dentro desse processo vulnerável, e que existem políticas públicas para elas, e que os estados e municípios precisam estar implementando essas políticas públicas, né, junto com essa população, precisar entender que, além do processo de vulnerabilidade social, elas ainda vivem um processo de vulnerabilidade diante dos serviços que poderiam estar atendendo essa população. Tá? Então, o companheiro Natan caiu, mas ele está voltando logo. Deixa eu te chamar de novo, tá, Natan? Só um momento. Convidar, ok. E aí, dando continuidade, né, o processo do desenvolver. Oi, Natan, voltou? Esse processo do desenvolver é importante que o processo do desenvolver para essa população, ele está dentro de uma demanda onde os grupos que se mostram na rua, em sua natureza, são heterogêneos. É isso que eu trago, as diferenças. Sim. Esses grupos são heterogêneos, então a gente precisa trabalhar um processo de atender dentro da demanda da paridade. Então, eu não posso pegar a população de rua e colocar ela num pacote só. Eu tenho que entender que essa população ela vai perpassar dentro de várias necessidades apresentadas por eles. E aí nós vamos ter, primeiro, dois grupos de situação. Uma população de rua, né, que são pessoas que moram e vivenciam um processo de rua e que perderam completamente, né, os vínculos familiares, e esses vínculos eles começaram a construir nesse espaço de rua, tá? E outra são pessoas que estão na rua. Essas pessoas que estão na rua, elas são pessoas que têm casa, têm família, mas que ainda preferem vivenciar o processo de estar na rua por inúmeras situações. Seja elas problemas financeiros, seja elas pela própria dependência química, seja elas pelo processo da dificuldade financeira que termina desencadeando a dependência química, né, onde o indivíduo ele não consegue se ver, se entender enquanto uma pessoa que não é mais economicamente ativa,
e aí ele busca da dependência química uma fuga, seja a população LGBT, aonde não tem o apoio da família e precisa estar na rua, porque essa família não o aceita, seja o processo de meninas e meninos que vivenciam a violência sexual dentro de suas residências, e aí, para fugir dessa violência, eles buscam apoio na rua. Então, nós temos grupos bastante diferenciados. Exato. E, para além de todo esse processo de violação de direito que eu apresento a vocês, também existem famílias completas, famílias inteiras, dentro desse processo de estar na rua ou ser morador de rua, né, pelo fato de não ter aonde mais residir ou como sustentar seus filhos e seus familiares. E aí o processo de medicância seria o único refúgio, a única forma de se manter. Ô, Marquinho, Pode. só cortando um pouco tua fala, e aí é importante isso que tu traz, e a gente precisa compreender que hoje nós vivemos um agravamento dessa população de rua, né? Que é um cenário diferenciado do que a gente tinha alguns tempos atrás. Por exemplo, a gente, em 2014, de 2014 para cá, nós tivemos um agravamento de 140% no número de população de rua no Brasil, né? O quanto esse número de população de rua aumentou, né? Isso dá para a gente um cenário que as pessoas estão perdendo os direitos e estão, logicamente, indo para a rua, mas dá também uma outra coisa, que é o seguinte, que com o agravamento da pandemia, essa população ela passou a ser visível, né? Ela passou a aparecer, porque até então os dados elas se baseiam naquele morador de rua que consegue acessar algum serviço, seja da assistência, seja da saúde, né? Mas existe um grupo de moradores de ruas que não consegue nem sequer acessar esses direitos. Então, ele ainda não aparecia. Com a relação da coisa, esse número cresce, mas ele aumentou, logicamente, devido à questão econômica que a gente está vivendo, devido à questão sanitária que está se vivendo, né? Então, ele teve um aumento muito grande agora, até 2020, de 140% no número de população de rua hoje, né? Só em Pernambuco nós temos, a partir do CAD único, e aí a gente não tem essa atualização dos dados reais hoje, ainda não tem esse coisa, mas a gente tem 1.197 famílias em situação de rua, né? E aí a gente vai confrontar isso com o que é que a gente tem de oferta para atendimento dessa população de rua. Por exemplo, Recife tem quase 1.500 pessoas em situação de rua, e ele hoje consegue ofertar um espaço de acolhimento para que as pessoas, com a lógica de que fique em casa, né? O morador de rua vai para que casa? Vai para o espaço de acolhimento. Aí o espaço de acolhimento do Recife conseguiu garantir, em sua ampliação, 200 vagas para a população de rua. Para quem tem 1.500, 200 vagas é um distanciamento muito grande, né? Enquanto as políticas pensadas para a população de rua ainda são muito frágeis, né? Ainda não são consolidadas, embora o movimento de população de rua venha fazendo discussões muito mais amplas nesse processo, né? Existe um projeto que eles colocaram como principal central do projeto, que é a história da moradia primeiro, né, para a população. Não dá para discutir uma outra coisa sem discutir moradia primeiro. Só que o custo para a implementação é altíssimo para a moradia primeiro, né? Teve uma deputada federal que, há 2 meses atrás, chamou uma audiência para discutir sobre moradia primeiro, né? E ela começou a discussão muito boa, depois ela percebeu que não ia, com a emenda parlamentar dela, fazer nada, né? Aí ela direcionou só para a formação sobre a discussão de moradia primeiro, né? E os caras da população estão dizendo: discutir formação a gente não quer, a gente quer a moradia, né? Por quanto isso é uma política
frágil e que precisa ser começado a discutir realmente para poder a gente enfrentar, porque a gente só vai enfrentar essa demanda se a gente começar a compreender realmente os percalços desse processo. Mas existem algumas experiências que é fundamental, sabe, Marquinhos? De processo. E uma delas hoje a gente consegue sentar e discutir com a população de rua. Vê o quanto a gente avançou. Né? As pessoas não compreendem isso dentro de uma dimensão, pode ser que acha que é algo muito fora, mas a gente não discutia política com a população de rua. A gente simplesmente discutia doação. Eu queria pontuar essa participação da população de rua nas discussões das construções de políticas públicas para elas. Tá? Porque, quando você diz, hoje a gente consegue discutir essas políticas com a população, mas isso não se torna uma grande... Isso não quer dizer que todas as políticas estão sendo discutidas com essa população. E aí é importante que nós entendamos que essa participação ela é importante. E aí nota-se que as discussões para elaboração de programas que atendem à demanda da pop rua, elas efetivamente não são realizadas com essa população. Então, assim, o grande problema está aí. Tá? Então, eles não são consultados, tá? Eles não são convidados a estar presentes nessas discussões, entendeu? E aí percebe-se que essa população, elas são invisíveis à sociedade. Elas são invisíveis ao poder público. Porque como é que eu vou discutir algo para trabalhar população de rua se eu não busco a escuta dessa população? Isso, Marquinhos. Exatamente quando você traz a demanda de se construir um processo de habitação e aí não dá certo, a gente vai trabalhar a formação. Não! Procura saber qual é a demanda que essa população está necessitando. Não é construir dentro do seu escritório, dentro da sua sala, com a sua equipe, quais são as demandas, porque nossas vivências são completamente diferentes. Nossas necessidades são completamente diferentes do que as vivências e as necessidades da população de rua, ou da população de rua. Tá? Então, é importante que, dentro desse processo, nós precisamos entender que é essencial a participação desses grupos, desses coletivos, para que elas possam estar trazendo quais são as demandas. E pelo fato dessas pessoas não estarem dentro do padrão, olha o que é importante, tá? Uma coisa que você trouxe, que a população de rua, em sua maioria, elas não conhecem quais são os seus direitos dentro do seu estado, dentro do seu município. Elas não sabem ou são evitadas de acessar os serviços públicos. Por que isso acontece? Porque a população de rua, dentro de sua maioria, elas vão se apresentar de forma não higienizada, elas vão se apresentar com as vestes que não está adequada, né? Então, por isso, elas são impedidas de acessar os serviços. Por isso, elas são impedidas de acessar o serviço de saúde, porque ela não vai ser autorizada a entrar em um serviço de saúde com cheiro que vai incomodar muita gente. Ela não vai ser permitida de acessar um serviço de assistência para poder fazer um cadastro do CadÚnico, porque ela está mal trajada ou está mal cuidada. Então, é um processo que ainda a sociedade, né, impõe à população de rua. E aí eu pergunto, onde é que está o direito dessa população? Então, além do processo de participar dentro das suas demandas, é importante também que elas tenham acesso aos serviços que são oferecidos pelo município, pelo Estado, e que esse acesso não seja de forma a diminuí-las. Seja um acesso acolhedor, seja um acesso que traga para elas um sentimento de
ser um indivíduo, um sentimento de estima, de autoestima, e não um sentimento de humilhação. Ô Marquinhos, é importante que a gente entenda que no na nossa relação, inclusive minha e sua, nós estamos aqui enquanto agente público. A gente está aqui a serviço da população de rua, né? O cargo que eu ocupo, ele é literalmente de que eu tenho que fazer o serviço para a população de rua, né? Independente de uma ou outras ações que a gente entende que é fundamental, porque, por exemplo, na época que a gente está vivendo, se a gente não tiver a sociedade em parceria conosco, a população ela acaba até morrendo de fome. Essa rede de solidariedade ela é fundamental, porque hoje, se você não tiver isso, você não, muitas vezes não garante que o cara tenha o que comer, né, nesse processo. Porém, a gente precisa compreender que essa relação da solidariedade precisa estar em consonância na garantia de direito, né? Porque senão a gente termina fazendo ações simplesmente pelas ações. E não é. É preciso ter uma ação que seja bem articulada para que a gente consiga fazer com que aquele indivíduo ele saia da condição que hoje ele se encontra para um outro patamar de condição, né? E a gente vai compreender que há uma relação, por exemplo, há pessoas que visualizam a rua sem ver nenhuma potencialidade. Não é real, existe muita potencialidade na rua, né? Existe muita realidade, existe condições, né? Mas existe potencialidade, né? A gente consegue perceber que há dentro desse mecanismo da coisa uma potencialidade que é a forma como as pessoas compreendem essa relação de solidariedade, né? Isso é uma potencialidade. A gente precisa melhorar esse mecanismo, né? Para ajudar o morador de rua a sair daquela condição. É importante que a gente também não deixe de enxergar que essa relação do indivíduo em situação de rua, ela realmente ela se amplia no que diz respeito às mulheres e às crianças, né? É mais agravante. A criança e a adolescente ela está na condição de proteção. Então, não existe argumento nenhum que diga que a criança e a adolescente precisa estar naquela condição de rua e não precisa ser garantido o direito imediato de saída daquela condição. Ela está em condição de proteção, a gente precisa garantir isso. Os espaços, às vezes, não estão adequados, às vezes o profissional não tem a sensibilidade necessária para compreender isso. São tudo coisas que a gente vai aprendendo e construindo e reconstruindo e, inclusive, responsabilizando. O cara está num espaço público que é de cuidado de uma criança e adolescente e ele está violando direito, ele precisa ser responsabilizado. É real, né? Mas, no caso das mulheres, existem outras demandas que a gente precisa enxergar, né? A violência que as mulheres sofrem, ela é agravante, né? E o cara que violenta ela é o mesmo que às vezes protege. Porque quando ela está em condição de rua, ela está vulnerável a um aliciador, a um coisa desse que, ao mesmo tempo que a protege naquele espaço de rua, ele violenta ela também. Economicamente, psicologicamente, né? Sexualmente. Então, o agravante ele se amplia, né? Então, a gente precisa caracterizar e compreender aonde é que a atuação da política pública vai chegar e entender, né? A complexidade do caso. O cara que está numa condição de rua, ele está numa condições de vulnerabilidade bem mais distante da gente. A gente que a sociedade organizada, às vezes tem dificuldade de acessar direito, não tem? Né? Tu imagina um cara que está numa situação de rua, né? Em que tem todas essas características que a gente colocou. A questão do cheiro, a questão do se vestir, né? A forma como você... Tem morador de rua, eu trabalho com moradores de rua há um bom tempo, eu conheci moradores de rua que, para poder garantir o acesso dele, ele tinha que chegar no posto de saúde e fazer uma briga com todo mundo, que era para poder ser atendido. Todo mundo ficava puto da vida com ela, né? Pela forma que ela foi, mas pela forma que ela conseguia acessar, né? Porque só assim ela é enxergada, brigando com todo mundo, ela é enxergada. E aí?
é estratégia. Quem está na rua, às vezes, cria algumas estratégias que não são fundamentais, né? Com certeza. E trazendo esse processo que você traz, pontuando esse processo que você traz, Natan, é, é, é de fundamental importância que entendamos que os direitos eles estão para todos, né? Então, direitos humanos ele vai estar para mim, para você, para a minha família, para a sua e para a população de rua. Não tem que ter distinção. E não é apenas o direito de existir, é o direito de estar em uma sociedade e ser acolhida e atendida por ela, Uhum. por todos os serviços que a sociedade oferta, sem Exato. discriminação, sem distinção, né? Então, a população de rua, ela já passa pelo sofrimento para além do que é o sofrimento humano. Então, se essa população ela continua sendo escanteada, ela continua sendo colocando à margem, ela continua sendo não visível à sociedade, ela vai cada vez mais se fechar no processo de sofrimento. E certamente não é fácil para essa população, além de viver um processo de vulnerabilidade social, né? Porque ninguém quer estar na rua. Ô, Ninguém Marquinhos, quer viver na rua. As pessoas são postas a esse processo. Diz, Natan. é importante que a gente pontue também algumas coisas que são fundamentais. Entender que algumas políticas públicas elas só vão ser destacadas a partir de alguns processos que são fundamentais, né? Por exemplo, se constrói política pública de educação pensando em quem acessa a educação, no número. Quando a gente vai para a população de rua, o Brasil ele não consegue compreender qual é o número quantitativo de população de rua que tem, porque o próprio IBGE não consegue garantir essa leitura. Sabe? Você conta cachorro, você conta gato, mas não conta a população de rua. Porque a metodologia, a desculpa usada pelo IBGE é que eles não têm uma metodologia que consiga alcançar, contar essa população. Quando você não tem um número concreto, e lógico que os números dados, como eu já disse, que a gente tem de população de rua, são aqueles que pelo menos conseguem ter acesso pelo menos uma vez na vida a algum serviço, né? É o que a gente tem. Então, esse número ele termina sendo supernotificado, né, com relação à população de rua. Mas dentro desse processo, também tem uma outra coisa que a gente vem aprofundando, vem refletindo, principalmente o Movimento Nacional de Meninos de Rua e a Rede de Atenção à Criança e Adolescente, que é preciso ter uma política de atendimento para a população de rua, criança e adolescente, que consiga ter a leitura e alcançar as demandas voltadas para a criança. E o CONANDA, né, a partir de uma pesquisa que foi feita em 10 capitais, a gente fez uma discussão com os meninos, com os próprios meninos, escutamos os meninos, fizemos um processo de maturação e criou-se uma coisa que é chamada, um documento que é chamado a Diretriz Nacional de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. Isso ajuda a gente a compreender como é que os equipamentos que atendem crianças e adolescentes em situação de rua podem se orientar e refletir sobre um atendimento específico para essa população de rua. Então, a gente tem avançado em algumas políticas, né? De todo a gente não está perdido. A gente está tendo uma dificuldade e eu creio que a gente consiga superar essa dificuldade, porque a gente já não aguenta mais estar vivendo esse processo, que as garantias de direito não se discorram pelo tudo que a gente construir e se perda de uma vez, né? A gente precisa ter essa referência, a gente precisa estar maturando, a gente precisa estar discutindo nos próprios serviços, porque até nos próprios serviços da gente que a gente passa, a gente vai ser sempre alguém que não compreende esse universo da população de rua como realmente ele é, entendeu? É um pouco isso que eu acho que a gente conseguiu, tem discutido e tem refletido nesse longo do processo. Claro. Temos E aí, pouco tempo ainda, Marquinhos. E aí, para trazer um pouco para vocês, né, a equipe de abordagem
do CREAS, né, que, como eu havia falado, é composta por João Natan e Marcos Silva, né, esses que estão aqui com vocês. Nós estamos construindo, junto com a rede do município, seja a rede de educação, cultura, saúde, saúde mental, assistência, uma reunião onde vamos trabalhar, né, o processo de como atender a POP Rua do nosso município. Tá bom? Então, mais na frente, a gente vai estar trazendo para vocês um pouco dessa discussão, né? De antemão, eu quero dizer que será acionado no município de Camaragibe a saúde mental, né? Dentro desse processo, entendendo que o CAPS-AD é um dos parceiros e também ele faz parte do atendimento e acolhimento dessa população, entendendo que essa população, em sua maioria, tem um processo da dependência química, né? Então, o Centro de Atenção Psicossocial, álcool, crack e outras drogas, que é o CAPS-AD Campo Verde, aqui do município de Camaragibe, vai ser um dos parceiros, né, nesse processo. A gente vai estar convidando o CAPS-AD. Vamos também estar convidando o NASF, enquanto saúde, tá? O SAI, tá? O NASF é o Núcleo de Atenção à Saúde e à Família, né, que também, dentro da rede de saúde, vai estar nos dando suporte, né, para essa população, no atendimento a essas populações, os consultórios, né, consultórios LGBT, que também tem um recorte da população em situação de rua, o SAI, para trabalhar esse cuidado diante das doenças sexualmente transmissíveis e DST-AIDS, que também é um agravante na população de rua, como também a tuberculose, né? Trabalhar, convidar para além desses serviços de saúde e saúde mental, convidar a educação para que a gente possa trabalhar ações dentro desse processo, convidar também a Secretaria de Cultura para que juntos possamos ver de que forma a gente pode atender a população dentro de um recorte mais abrangendo esse fomento cultural, tá? Trabalhar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convidar essa secretaria, a qual tivemos uma reunião hoje, e que foi muito produtiva, onde nós discutimos não só o processo da POP Rua, como também discutimos o processo do nosso mercado público, onde está várias demandas sendo geradas nesse espaço. Para além disso, a Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa trabalhar junto às guardas municipais o processo de abordagem e cuidado, que isso é importante, tá? Porque para garantir o direito, a gente tem que garantir o direito de fato. Então, a população de rua, ela não está na rua para ser acuada, ela está na rua para ser cuidada, para ser acolhida. Então, qual é o perfil dessa população? Qual é a necessidade do cuidado da segurança? Pela segurança dessa população. Tá? E, para além disso, a assistência social, onde o CREAS, né, junto com a sua equipe de abordagem social, vai estar construindo, junto com esses, né, com esses representantes dessa rede, né, construindo um formato onde possamos atender essa população. Tá bom? Então, a gente está nesse processo de construção, certamente vai ser algo muito importante para o nosso município e esperamos, né, que consigamos avançar além, né, do que estamos pensando. Tá bom? Natan, eu gostaria de agradecer aí por sua colaboração, você mestre nesse processo quando se trata da população de rua, dizer que eu aprendo muito com você, né? Agradecer também a algumas pessoas que entraram conosco na nossa live, né? Em especial a Itamar, psicólogo, grande abraço. Leaires também, Gilmar Camará, nosso parceiro da Segurança Pública aqui do município, Karina Venâncio, aos colegas dos CREAS, né? Nossa equipe que está conosco, a Nanda, a Brena Carvalho, a André Oliveira, Kaline,
Candinho, olha Candinho, Melina Seca Saberes, agradecer ao pessoal do Saberes, Luísa Barbosa, Jeane, Marcílio, Ana Paula, Conselho Tutelar 263, Tatiele, Soares Neto e Josélia, tá bom? Então, mais uma vez, Marquinhos, muito obrigado por estarem conosco nessa live. Eu espero que tenha sido muito produtiva e certamente para a gente, né, para mim e Natan, foi muito importante construir esse processo, né, que é uma vivência nossa, é o que a gente faz aqui no município de Camaragibe, né, cuidar dessa população, né, onde temos um parceiro muito importante nesse processo, que é o consultório na rua, né, que está à frente desse cuidado, está à frente desse start, né, do cuidar dessa população, e o CRES, enquanto assistência, ela assume também, né, esse cuidado, e nós pretendemos que a população aqui no município de Camaragibe seja atendida da melhor forma. Tá bom? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Natan, sim, Marquinhos, eu só queria fechando o processo da quer falar mais discussão, alguma agradecer. coisa? Quero, sim, tá ouvindo? Tá ouvindo, tá? Então é isso, gente. Mais É, uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e se tá cuidem. ouvindo. Tchau, tchau. Espera aí, Marquinhos, desliga não.